Vamos lá, pessoal. Nossa aula de língua portuguesa, eu espero que vocês estejam bem dispostos aí para análise linguística, termos integrantes da oração. Provavelmente alguém acha esse assunto um pouco maçante, um pouco chato, né? Termos integrantes da oração, para que serve isso? Qual é a finalidade de aprender esse negócio? Bom, vocês estão encerrando aí o último ano do ensino fundamental e vão para o ensino médio. No ensino fundamental, vocês devem ter ali uma gramática completa, o topo da gramática normativa, o topo da análise linguística. E nesse topo da análise linguística está lá a formação do período composto. Quando você chega ao ápice da sua capacidade de se comunicar, é quando você, ao invés de estabelecer orações, né, frases com períodos simples, orações coordenadas, né, repetir aquela coordenação por adição, ou talvez ali no máximo uma adversativa, você começa a estabelecer períodos compostos com orações substantivas, com orações adverbiais, com orações adjetivas, e aí não só numa questão de aprender naturalmente pelo dia a dia da nossa comunicação, mas aprender tecnicamente, utilizando as ferramentas que a gramática permite, o conhecimento da regência verbal, o conhecimento da predicação dos verbos. Que verbo é esse? É um verbo transitivo, é intransitivo, ele pede complemento? Eu não posso, por exemplo, dizer para as pessoas, eu gosto pizza de chocolate, eu gosto pizza doce. Porque fica assim, gosto pizza, fica um pouco estranho. Fica ou não fica, né? Fica bem estranho. O pessoal vai entender, vai compreender. Para um estrangeiro seria tranquilo. Um estrangeiro vier para mim e disser uma coisa dessa, eu vou entender que ele é estrangeiro e está falando eu gosto pizza. Mas para nós que somos falantes nativos aqui de português, é diferente. Você vai ficar ali, opa. Né? E não é só isso, né? A competência de vocês ela tem que ser ampliada. Como? Ela sai daquela frase inicial, de períodos simples e adições, né? Coordenação, períodos compostos por coordenação, para uns períodos compostos por orações subordinadas. Aí, subordinação por modo de orações substantivas, fundamental a nossa aula de hoje para isso. Orações adverbiais, quando nós retomarmos aí, fizemos uma recuperação e revisão sobre as conjunções, tanto as coordenadas quanto as subordinadas. E as orações subordinadas adjetivas, que requerem conhecimento dos pronomes relativos. Tá bom? Vamos avançar. Antes disso, a gente vai fazer a correção das questões propostas na aula anterior, tá? Na aula passada. Nós tínhamos o texto lá. O assassino era o escriba, okay? De Paulo Leminski. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente, um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação, entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial. Ele não tinha dúvidas, sempre achava um jeito, assindético, de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência, foi infeliz, era possessivo como um pronome, e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos da América, não deu. Acharam um artigo indefinido na sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Ok? Vamos lá, esse é o texto da poesia marginal do grande poeta Paulo Leminski, curitibano, né? Paranaense. Sobre o texto de Paulo Leminski, todas as alternativas estão corretas, exceto é uma que está incorreta, então, né? Teremos uma incorreta. A terminologia sintática e morfológica que em primeiro momento concede um efeito de humor ao poema. Ora, isso é fato, né? Isso é verdadeiro. O eu lírico demonstra, por meio da composição de texto pessoal e confessional, o seu desconhecimento gramatical. Olha, pessoal, o cara citou tudo isso e compôs, né, o eu lírico aqui, né, falando aqui o eu lírico, na verdade, nós temos a ideia de que ele tem o conhecimento daquilo que está dizendo. Né? Então, a letra B é incorreta, tá bom? Então, a palavra desconhecimento gramatical. Não, aqui é o conhecimento gramatical. E ele empregou bem, fez as análises ali, usando uma linguagem figurada de maneira muito inteligente. A próxima. A obra de Paulo Leminski costuma ser associada ao seguinte momento literário: poesia marginal.
Aquela poesia do mimeógrafo, né? Fácil, né? A geração mimeógrafo foi um movimento sociocultural que atingiu as artes, música, cinema, teatro, artes plásticas, né? Sobretudo a literatura, ok? Atividade com tempos integrantes da oração. Primeiro vamos para uma base teórica, né? É preciso que vocês entendam, compreendam. Esse assunto com certeza já tiveram nos anos anteriores, mas a gente sabe que a gente esquece, né? Eu também esqueço, e assim com todo mundo. Então a gente vai partir aqui para uma espécie de revisão e para aprendizado também, compreensão, aprofundar o conhecimento. Retomando o texto, então, né? Aqui. Alguns verbos e alguns nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Então, essas classes gramaticais, substantivo, designa as coisas, os seres, aquilo que existe. Adjetivos, qualifica, ou advérbios, que modifica um adjetivo, um verbo, o outro advérbio. Então, dê uma revisada nessas classes de palavras que são importantes, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Então, alguns verbos e alguns nomes de uma oração não possuem sentido completo em si mesmos. A significação dessas palavras somente se completa com a presença obrigatória de outros termos. São chamados termos integrantes da oração. São eles os complementos verbais. Então, completa um verbo. Complemento verbal completa verbo. Objeto direto e objeto indireto e agente da passiva. Tá bom? Então, esses aí são os complementos verbais. Objeto direto e objeto indireto, e o agente da passiva, que é específico para os verbos da voz passiva. Tá? Complemento e o complemento nominal. Tá? Então, complementos verbais e complementos nominais. Vamos aprofundar. Os verbos que necessitam de um complemento para terem o seu sentido completo são chamados verbos transitivos. Então, o que é verbo transitivo? Ou um verbo que pede um complemento. Eu vou dar um exemplo de um verbo que não pede complemento. Eu cheguei. Pronto. Eu cheguei à minha casa. Pronto. Cadê o complemento? O verbo não pede. Chegar é uma ação completa. Ele tem uma ação completa. É um verbo intransitivo. Se eu disser assim, o cachorro morreu. O cachorro morreu. O verbo morrer, ele tem uma predicação completa. Qualquer coisa que eu adicionar ali depois, morreu atropelado, morreu de fome, morreu de sede, morreu doente, é um predicativo ou um agente ou um adjunto adverbial, algo assim, entendeu? Mas a ação do verbo ela é completa. Os verbos transitivos não. Eles têm uma transitividade, eles precisam de um termo para terem seu sentido completo. E esses termos são chamados complementos verbais. Os complementos verbais são de duas ordens, né? De dois tipos, né? Antes vamos ver os exemplos aqui dos complementos, né? Quando esses verbos ligam-se, né? Ou podem ligar-se diretamente a seus complementos, são chamados transitivos diretos. Exemplo, Paulo comprou uma motocicleta. Você percebe, ó, que não há uma... Nós temos aqui o objeto direto, o complemento, ó, uma motocicleta, e aqui não existe uma preposição. Não há uma preposição obrigatória. Aqui eu poderia dizer 2 motocicletas, 3 motocicletas, comprou uma casa, comprou tudo. Você não tem uma preposição obrigatória. Então, aqui nós temos um complemento, um verbo transitivo direto, e os complementos verbais, os complementos desses verbos são chamados objeto direto. Ok? Tá certo? Então, outro exemplo. Miguel fez uma pizza para jantar. Miguel faz pizza. Miguel faz bolo. Miguel faz pão. Olha só, eu não preciso de um complemento para o verbo fazer, mas eu preciso de um complemento para o verbo. Eu não preciso de uma preposição, aliás, mas eu preciso de um complemento para o verbo. Se eu disser, Miguel fez, Miguel faz, aí alguém vai perguntar, faz o quê? Eu não entendi. Essa resposta não estando no texto, ela deve estar no contexto. Ela pode estar no contexto. Aí o objeto direto, o complemento verbal vai estar no contexto. Entenderam? Então é importante você reconhecer aqui. O verbo comprar, o verbo fazer, pode muitas vezes não aparecer seguido lá do seu complemento. Vou dar um exemplo aqui. Alguém chega e pergunta, você sabe se Paulo comprou a motocicleta que ele disse que iria comprar? Aí foi feita a pergunta. Alguém responde, Paulo comprou. Comprou sim. Cadê o complemento? Na pergunta, está na pergunta. Ok? Miguel fez uma pizza para jantar?
Aí alguém responde, Miguel fez sim, ficou muito boa. Cadê o objeto direto? Está no contexto, está na pergunta anterior. Ok? Mas o verbo pede complemento. Então, ele é um verbo transitivo direto aqui no caso, porque a preposição não aparece aqui, ela não é obrigatória. Quando esses verbos não podem ligar-se diretamente aos seus complementos, haverá uma preposição obrigatória. Preposições, dê uma revisada, né? A, em, de, para, com, etc. Preposição obrigatória. E esses verbos são chamados verbos transitivos indiretos. Os complementos desses verbos são chamados objeto indireto. Tá bom? Então, o complemento desse verbo é chamado objeto indireto. Indireto. Paulo necessita, ao verbo necessitar, de motocicleta nova. A brincadeira já está estragada, está dando muito problema, não dá mais para consertar, tem tanta despesa que não vale mais a pena. Miguel gosta de pizza mista. Aquela pizza de mussarela com presunto, né? Muita gente gosta. Eu não sou tão chegado a pizza mista. Então, Miguel gosta de pizza mista. Ó, de pizza mista. Nós não podemos dizer Miguel gosta de pizza mista. Paulo necessita motocicleta nova. Tá? Então, nós aqui colocamos a preposição de obrigatoriamente. Então, aqui nós temos objeto indireto. Objeto indireto de motocicleta nova, objeto indireto de pizza mista. Há outros verbos que pedem preposições diferentes, né? Ele acredita em Deus. Ó, ele acredita em Deus é o objeto indireto, porque o em é uma preposição obrigatória. Ok? Quando o verbo exige dois tipos de complemento, um ligado sem preposição e outro ligado por preposição obrigatória, ele é chamado transitivo direto ou indireto. Também chamado bitransitivo, tá? Você pode ouvir bitransitivo, porque são dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Eu não coloquei aqui para não ser mais um acréscimo aqui, mas houve o bitransitivo aqui, são dois, ok? Paulo pagou a dívida ao banco. Nós temos aqui um objeto direto e indireto. A dívida é o objeto direto e ao banco é o objeto indireto. Tem uma preposição a preposição a, mais o artigo definido o. Ok? Então, nós temos aqui um objeto direto e indireto. A dívida ao banco é o objeto direto e indireto. Miguel disse a verdade ao amigo. Olha só, o verbo dizer, ele pede dois tipos de complemento. Ele exige, né? Disse o quê? Disse a verdade. Disse a verdade para quem? Ou a quem? Ao amigo. Ó, preposição a obrigatória. Ok? Então, objeto direto e indireto. Há ainda alguns verbos que não exigem preposição para ligação com seus complementos, mas por uma questão de ênfase ou de necessidade gramatical, pronome oblíquo tônico, por exemplo, a mim, a ele, né? A oração é construída por uma preposição ligando o verbo a seu complemento. Nesses casos, o complemento é chamado objeto direto preposicionado. O preposicionado você coloca ali, tá? Pode aparecer simplesmente objeto direto. Mas você vai ter que reconhecer que o verbo amar é transitivo direto, tá? Amarás o Senhor teu Deus, está em Deuteronômio capítulo 11, no texto, na versão da Bíblia que eu escolhi para colocar, aqui existe a preposição a. Amarás ao Senhor teu Deus. Então, o verbo ofender, ele ofendeu a mim e aos outros. Ele me ofendeu, né? E ofendeu os outros. Ele ofendeu o irmão, ele ofendeu alguém. Não há uma preposição obrigatória, mas a preposição é colocada aqui para dar ênfase. Ok? Aliás, nesse caso do a mim, aqui, especificamente, eu tenho o pronome oblíquo tônico, tá? Então, ele passa a ser colocado dessa forma. Ela entra aqui numa questão de ser um objeto direto preposicionado. Outro complemento verbal é específico para os verbos na voz passiva. E a voz passiva é formada como, professor? É o verbo ser ou estar, mas o particípio do verbo principal. O verbo principal é aquele que indica a ação. E é chamado agente da passiva. Olha só, voz ativa. João venceu a corrida. Voz passiva. A corrida foi vencida por João. Quem é que exerce a ação do verbo? É João. Então, aqui eu tenho uma preposição, né? E eu vou ter aqui o agente da passiva. Por João é o complemento de foi vencida. Bom, nós temos aqui o verbo vencer na voz passiva. Então, por João é o agente da passiva, quer dizer, é um termo integrante chamado agente da passiva. Nem sempre o agente da passiva aparece explícito na oração, pois ele está no contexto ou será indeterminado.
Olha só, o carro foi furtado. Mas não é obrigado a ter um termo integrante? Sim, mas aqui a gente tem a noção de que ele está no contexto, pelo ladrão, por um ladrão, por alguém. Então, não dá para dizer quem tenha sido, ok? Mas aqui está no contexto, ele existe, tá? Porque o verbo ele tem predicação incompleta. É interessante, os verbos para a voz passiva obrigatoriamente são verbos transitivos diretos, tá? Então, muito cuidado. Voz passiva só existe com verbo transitivo direto. A gente vai ter uma aulinha para o verbo transitivo direto, indireto, uma revisão para isso, tá? Complemento nominal. Pronto. Último termo integrante. É a informação que completa o sentido de um nome de valor transitivo. Um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, contido na oração. Substantivo abstrato, gente, é aquele que não tem uma existência independente. Não recebemos notícias dele. Complemento nominal, os completa o substantivo abstrato com valor transitivo. Notícias, ó. Notícias de quem? Dele. Puxa, ele tem necessidade de roupas, necessidade de remédio. A palavra necessidade é um substantivo. Quando alguém fala necessidade, necessidade de quê? Vem logo a pergunta. Então, substantivo abstrato, valor transitivo. Esse termo que disser necessidade de dinheiro, necessidade de roupas, vai ser um complemento nominal. O aluno estava consciente do resultado. Aqui nós temos um adjetivo de valor transitivo. Tá? Então, o aluno estava consciente. Ou está no contexto a resposta, ou está no texto, propriamente. Então, aqui, ó, do resultado é o complemento nominal de consciente. O juiz julgou favoravelmente a empresa. Então, olha só, favoravelmente é um advérbio de modo, complemento nominal do advérbio favoravelmente. Ok? Então, essa breve revisão aqui, tá? A gente vai para a prática. Assinale a alternativa correta para cada questão e a gente vai avançando. Houve dúvida, pessoal? Mande a questão que a gente responde, tá bom? A primeira é, na oração, não entendo esse assunto, o termo sublinhado é o quê? Não entendo esse assunto. É um verbo entender. E o que seria? Um agente da passiva, um objeto direto, um objeto indireto ou um complemento nominal? Lembra da ideia de haver uma preposição obrigatória para objeto indireto? E do agente da passiva ser, no caso aqui, um verbo na voz passiva, objeto indireto com verbo transitivo indireto. E complemento nominal, gente, é quando for um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, tá? Então dá para analisar essa questão. Aqui eu coloquei uma questão seletiva, uma questão difícil, tá? Mas eu marquei aqui o que se pede. E nós temos um poema de Tomás Antônio Gonzaga. Aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. A parte que interessa é essa, nós temos o poema completo. No poema, roubar exigiu objeto direto e indireto. Assinale a alternativa que contém verbo empregado do mesmo modo. Um verbo transitivo direto, né? Que apresenta, aliás, um verbo transitivo que apresenta objeto direto e indireto. Tá bom? Façam isso então. A próxima. Na oração, a notícia foi dada pelos membros da equipe médica. O termo sublinhado é o quê? Um agente da passiva, um objeto direto, objeto indireto ou um complemento nominal? Lembra da ideia, né? Vamos lá, analisem, leiam com atenção, que é bem fácil também. E aqui a quarta, a última, né? Ninguém tinha certeza do resultado do exame. Os dois termos sublinhados são, respectivamente, olha aqui, a palavra certeza, e aqui nós temos do resultado um termo e do exame outro termo. Está separado aqui, ó. Observação, do resultado e do exame são dois termos separados. Então, respectivamente, o do resultado e do exame são agente da passiva e complemento nominal e objeto direto, objeto indireto e complemento nominal, o complemento nominal e complemento nominal, os dois são complementos nominais. Ok? Respondam então, pessoal. Vou aguardar então a participação de vocês aí e espero que haja boa participação nisso aí. Vamos lá.